Ministério da Cultura e CBMM apresentam a 13ª edição do Fliaraxá. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Gente, bom dia. Sejam bem-vindas e bem-vindos aqui. Essa manhã, a atividade que vai acontecer aqui no auditório é uma palestra cênico-literária chamada Para Abrir Outras Janelas. Palestra cênico-literária, Para Abrir Outras Janelas. A roda de conversa acontece em uma sala grande. Ao fundo foi montado o palco. No chão foi disposto um tablado elevado de tom cinza e azul. O fundo é composto por um grande banner em tons de vermelho e amarelo. No canto esquerdo, lê-se: Ministério da Cultura e CBMM apresentam 13º Fliaraxá. Centralizado está um quadro branco com as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. E no canto direito foi posicionada uma televisão que passa ao vivo a intérprete de Libras. Centralizada em cima do tablado, foi disposto uma cadeira e 2 mesinhas ao lado, que carregam livros e um pequeno bule de chá. De frente ao palco foram dispostas inúmeras cadeiras destinadas à plateia. A apresentação se inicia com um homem de pé no tablado segurando um microfone. Ele é branco e possui cabelos ondulados, curtos, de tom castanho escuro. Ele traja camisa preta e calça bege. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Ao longo de sua apresentação, o homem permanece de pé. Eventualmente, ele desce do tablado e fica de pé diante da plateia. O tom da voz, a música, que se existe ou não música naquele meio onde a gente vive, as cores, o lugar onde a gente mora, a natureza, os sons da natureza, tudo isso vai formando a forma como que a gente percebe o mundo, como que a gente lê o mundo. Mas chega um momento que a gente vai tendo acesso aos livros, que é mais uma janela que se abre, janelas diversas que se abrem, se apresentando em novas paisagens, e isso vai construindo o nosso olhar, que é o jeito que a gente vai percebendo não só o mundo que nos rodeia, mas as coisas que nos acontecem. Então, bom, para começar essa atividade, eu tenho que fazer uma introdução que vai tomar mais tempo do que a própria palestra. E, para isso, eu vou voltar na minha 5ª série, que hoje é o 6º ano. Eu sou de uma pequena cidade do Nordeste mineiro, chamada Novo Cruzeiro, onde eu morei até os 13 anos de idade. Estudava na escola estadual Novo Cruzeiro, até a 6ª série, e eu me mudei para Belo Horizonte. A minha família tinha uma expectativa de que eu fosse médico, e aí me mandaram para a capital para me preparar para o vestibular. Eu já queria ser ator, aproveitei a oportunidade de sair daquela cidade pequena, só não falei para a minha família, que nos meus planos eu não ia fazer medicina. Eu queria ser ator, mas achei que eles iam desistir de investir na minha educação, né, de me mandar para fora se eu dissesse o que era o meu plano verdadeiro. Fiquei caladinho,
até o segundo semestre em Belo Horizonte, quando eu comecei a estudar teatro. E quando eu morei em Novo Cruzeiro, aconteceu uma coisa muito curiosa. Passava, em 1990, isso 35 anos atrás, passava uma novela para crianças no SBT, que toda a minha turma assistia, que era uma novela mexicana chamada Carrossel, que depois teve uma versão brasileira, né, com atrizes e atores brasileiros. A minha turma inteira assistia a essa novela, Carrossel, porque se passava em ambiente escolar, a gente se identificava, mas, antes de transmitir a novela para a criança, o SBT transmitia um jornal chamado Aqui e Agora, um jornal de crimes, um jornal sensacionalista, com homicídios diários, sequestros, estupros, violência doméstica, toda sorte de desgraça que acontecia no Brasil e no mundo, passava naquele jornal num tom espetaculoso, né? Eu era criança, começava a ver, eu ligava a televisão aberta, né, para vocês que são adolescentes em 2025 e estão acostumados a poder escolher o horário de assistir a um programa pelo stream ou no YouTube. Na televisão aberta, não. Aquela novela passa numa hora marcada, você já liga a televisão e fica esperando a hora que ela vai começar a passar. E a gente ligava a televisão antes, para poder ver, para esperar Carrossel, e estava ali passando Aqui Agora, estava ali passando aquele jornal. Eu comecei a ter sucessivos pesadelos por meses. Sonhava que a minha casa era invadida, que eu era sequestrado. Eu fui sequestrado umas 40 vezes, naquele início dos anos 90, nos meus pesadelos, né? A coisa só melhorou para mim quando a professora de literatura da 5ª série disse para a gente que teríamos que ler um livro valendo ponto. O primeiro livro grosso que eu ia ter que ler, porque até então eu estava acostumado com literatura infanto-juvenil com muita ilustração, em que a ilustração também é texto, mas o texto de palavras, né, ele era mais curto. De repente chega um texto com 110 páginas, delas 100 páginas de texto corrido. A professora diz: vocês vão ler esse texto, esse livro da coleção Vagalume, para fazer uma prova. Quando eu vi que eram 110 páginas, eu falei: meu Deus, eu vou gastar o resto da minha vida para ler esse livro. A primeira reação que eu tive foi contar o número de páginas de ilustração, já para diminuí-las, né? Ainda restavam 100 páginas, porque eram só umas 10 páginas de ilustração. Eu fui negociar com a professora. Cheguei lá e disse para ela assim: professora, nós somos 40 alunos na turma, e eu já tirei aqui as páginas de ilustração, sobram umas 100 páginas. Se a gente dividir, dá 2,5 páginas para cada um. E aí você já vai marcando aí as 2,5 páginas na ordem alfabética. Já taquei essa da ordem alfabética, porque eu sou Odilon. Eu já ia ganhar um prazo para ler minhas 2,5 páginas. E aí a gente vai lá na frente e conta o resto do livro, vai contando o livro na sequência para os nossos colegas. Ela disse: não, todo mundo vai ler o livro inteiro. E eu disse: mas como, professora, que eu vou ler esse livro todo de uma vez? Ela falou: não, mas não leia de uma vez, leia somente a página 1. Quando você terminar a página 1, você passa para 2. E a minha reação foi isso, foi rir. Eu achei ela divertida de me dar uma resposta dessas, né? E fiquei impressionado de perceber que na 5ª série, através da alfabetização, nós, alunos da 5ª série, já éramos instrumentalizados a transformar palavras, frases, parágrafos em imagens de uma história que ia se revelando dentro da nossa imaginação. E quando eu conversava com os meus colegas no recreio ou na volta para casa sobre o livro que estávamos lendo, para mim foi uma descoberta muito espetacular de que cada colega meu imaginava aquela história de um jeito, porque a formação do olhar, da maneira como se percebe o mundo e, portanto, a maneira como se percebe um livro, para cada um ali era única. Então, cada um tinha sua sensibilidade, tinha alunos todos de 5ª série.
Mas às vezes um colega meu falava de um trecho do livro que eu não tinha dado tanta bola para ele, e ele contava com uma empolgação que ampliava aos meus olhos a percepção do livro, né? Resumo, foi aí que eu passei a dormir de novo, porque eu vi gradativamente os meus sonhos, que antes estavam povoados por crimes, por assassinatos, por invasão de residência, por sequestro. De novo, eu comecei... De novo não, porque os sonhos se tornaram muito mais interessantes. Eu estava em Novo Cruzeiro, entrava no portãozinho da minha casa e saía em Machu Picchu. Isso porque eu não contei, mas o primeiro livro que a gente leu chamava-se Aventuras no Império do Sol, que era uma história de um time de voleibol feminino que ia para um campeonato no Peru. Eu nunca fui ao Peru, no entanto, eu tenho a memória viva e muito forte de conhecer Machu Picchu, porque eu e os meus colegas, a gente ia para a biblioteca para pesquisar na Enciclopédia Barça onde era Machu Picchu, e a gente se transportava através da imaginação para aquelas ruínas, para aquelas memórias, para aquelas montanhas. E sonhávamos um dia, quem sabe, conhecer o cenário do livro que tanto estava mobilizando aquela turma. Enfim, eu comecei a ler um livro da coleção Vagalume por semana, nem tinha livraria na minha cidade, a livraria mais próxima estava a 110 quilômetros, mas a minha mãe encomendava e eu ficava na expectativa de saber qual livro chegaria, porque nem sempre eu podia escolher o título, bastava que fosse da coleção Vagalume, o que tivesse no estoque da livraria em Teófilo Otoni, que era a cidade mais próxima da minha, né, onde tinha uma livraria. E a cada semana uma nova janela se abria. Uma nova paisagem se revelava e um novo mundo, completamente desconhecido para mim, se revelava. Parei de ver aqui agora, porque eu precisava do tempo que eu estava gastando com aquele jornal para avançar da página 1 para a página 2, da página 2 para a página 3, como a minha professora já tinha me ensinado. E sabe de uma coisa? Eu reencontrei essa professora mais de 20 anos depois, agora, 30 anos depois, né? Agora, na pandemia, eu descobri que ela tinha se aposentado em Novo Cruzeiro, tinha se mudado para Belo Horizonte para morar com a filha. Consegui o telefone dela, falei para ela, olha, eu tenho dado umas palestras sobre literatura, mas desse lugar do leitor, eu venho falando de você há muitos e muitos anos. Se algum dia você tiver vontade e curiosidade de assistir, estou fazendo isso muito agora pelo Zoom, porque foi durante a pandemia, e ela veio e passou a vir todas as vezes. Assim, e agora, quando eu faço esses encontros em Belo Horizonte, ela sempre está, sabe? E para mim é muito emocionante poder dizer para ela, olha, eu sei que os professores vão semeando, né, essas metáforas com o plantio, são muito recorrentes para a gente da educação, mas é isso, você vai colocando as suas sementes e não sabe se aquilo vai florescer, ou como vai florescer, ou em que direção vai florescer. E nem sempre os alunos reencontram esses professores, sobretudo dos anos iniciais da educação, né, para poder dizer, professora, se não fosse você, talvez hoje eu continuasse, aqui agora acabou, mas deixou muitos primos e irmãos na televisão brasileira, estaria eu aí vendo Brasil Urgente, viciado nessa mesma química ruim que fazia o meu imaginário ficar tão atormentado, tão adoecido, né, tendo pesadelos recorrentes. E aí me mudei para Belo Horizonte. Me mudei para Belo Horizonte com 13 anos, parei de ler livros. Minha família me mandou para a capital para ver se eu tinha um acesso a uma educação melhor, e eu me tornei um péssimo leitor. Tudo que eu fui de bom leitor aos 13 e 14 se perdeu quando me mudei para a capital, porque lá tinha o teatro. Hoje eu entendo que eu mudei o suporte de leitura, né? Passei a ir ao teatro todo fim de semana, porque aquilo era uma criança de interior, que amava o teatro, mas não tinha acesso a ele. Eu esperava ansiosamente pela peça da Sexta-feira da Paixão, pela Paixão de Cristo, que o grupo da igreja da minha cidade fazia anualmente. Então, assim que eu via a apresentação da Paixão de Cristo num ano, eu tinha que aguardar mais um ano para poder ver uma peça de teatro de novo, né?
Da história bíblica, para falar a verdade, eu nem lembro muito, porque eu ficava interessado, eu queria saber como é que eles iam fazer o enforcamento de Judas, o suicídio de Judas. Tinha uns efeitos especiais de uma fumaça para o capeta aparecer. Cada ano eles arrumavam uma coisa nova para contar essa história. Eu ficava impressionado, porque era sempre a mesma história, mas todo ano nunca era a mesma peça. Eles sempre arrumavam um outro jeito. Em Belo Horizonte eu podia ir ao teatro toda semana. E aí, pelo teatro, a literatura voltou, começou a me chegar por outros caminhos. Por exemplo, Chico Buarque de Holanda. Eu estava fazendo um curso de teatro e uma colega disse, vai estrear uma peça imperdível, chamada Mulheres de Holanda. É um recorte da obra musical e dramatúrgica de Chico Buarque de Holanda, do ponto de vista feminino. É um foco nas personagens femininas. Seja, por exemplo, Ópera do Malandro, que o personagem, talvez o protagonista seja o Marx Overcias, nessa peça não. O foco vai ser na Terezinha e na outra, não estou lembrando o nome dela agora, mas na outra personagem, que elas disputam entre si o amor do Max. O foco sempre eram as personagens. No Calabar vai ser a Bárbara e a Ana de Amsterdã, e assim por diante. Eu fiquei muito impressionado, porque fui no meu aniversário de 14 anos, e eu não sabia que a música podia contar aquele tipo de história. Eu fui tendo sustos sucessivos ao longo da peça, apaixonamentos sucessivos. Uma primeira coisa que me chamou muito a atenção foi uma canção chamada Valsa Brasileira, porque ela traduzia um sentimento que eu estava vivendo ali, com os meus 13, 14 anos, tendo me mudado para Belo Horizonte, que era, eu estava fazendo novos amigos na escola. E sabem aquele sentimento que a gente vive, que eu tenho certeza que vocês já viveram algumas vezes na vida, quando a gente conhece uma nova pessoa, faz um novo amigo ou uma nova amiga, e a gente fica um pouco apaixonado, porque, de repente, ter conhecido aquela pessoa faz uma diferença imensa na sua vida. Você diz, meu Deus, a minha vida melhorou muito por ter te conhecido. Queria ter te conhecido antes. Não precisava ter atravessado a 5ª série assistindo Aqui Agora, se eu já te conhecesse. A minha vida talvez tivesse sido um pouco melhor no ano passado, né? Eu tinha vontade de falar para muitas pessoas, eu queria ter te conhecido antes. Eu conseguia formular essa frase. Aí lá, dou de cara com uma canção, que é essa Valsa Brasileira, que no contexto da canção é um homem apaixonado por uma mulher, mas que traduzia, por analogia, pela metáfora, o meu sentimento. Então, eu que já estava estudando metáfora na escola, vi ali a metáfora se dar na prática. Eu dizia, meu Deus, acho que então é isso, metáfora. Ele está falando comigo através de imagens. Eu não sabia que a comunicação humana também poderia ser assim. Porque eu não sei falar como ele, como esse compositor, mas eu sei entender. Eu acho que eu entendi o que ele está dizendo, porque eu estou vivendo esse sentimento. Olha o que diz a canção, Valsa Brasileira. Vivia a te buscar, porque pensando em ti, corria contra o tempo. Eu descartava os dias em que não te vi, como de um filme, a ação que não valeu. Rodava as horas para trás, roubava um pouquinho e ajeitava o meu caminho só para encostar no teu. Subia na montanha, não como anda um corpo, mas um sentimento. Eu surpreendia o sol antes do sol raiar. Saltava as noites sem me refazer e pela porta de trás da casa vazia eu ingressaria e te veria confusa por me ver, chegando assim 1000 dias antes de te conhecer. Eu fiquei um pouco boquiaberto, né? Fiquei assim, gente, eu estou vivendo isso no campo da amizade, né?
porque é isso, a canção não precisa traduzir exatamente o que você está vivendo, a gente se vê espelhado por analogia, pela metáfora propriamente. Né? Você consegue fazer essa transposição para a sua própria vida. E isso foi se dando diversas vezes. O meu pai morreu quando eu tinha 5 anos e meio. Então, eu não tinha essa figura do pai chegando em casa e como que seria a relação dele com a minha mãe. Mas eu via muitos casais da minha família em que os meus tios eram muito frios com as minhas tias. E eu pensava, meu Deus, será que se meu pai fosse vivo, o casamento dele com a minha mãe também seria assim? E aí vi lá uma outra canção, Valsinha, que o Chico compôs com o Vinícius de Moraes, que falava de um marido como esses que eu tinha na minha imagem dos meus tios, que tratava as esposas a esposa com uma certa secura, mas um dia chegava diferente em casa. E a canção dizia, um dia ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar, olhou-a de um jeito muito mais quente do que costumava olhar, e não maldisse a vida, tanto quanto era o seu jeito de sempre falar. E nem deixou-a só num canto. Para seu grande espanto, convidou-a para rodar. Então, ela se fez bonita, como há muito tempo não queria ousar, com seu vestido decotado, cheirando aguardado de tanto esperar. Então, os dois deram-se os braços, como há muito tempo não se usava dar, e cheios de ternura e graça, foram para a praça. E começaram a se abraçar. E ali dançaram tanta dança que a vizinhança toda despertou. E foi tanta felicidade que toda a cidade, enfim, se iluminou. E foram tantos beijos loucos, tantos gritos roucos, como não se ouvia mais, que o mundo compreendeu. E o dia amanheceu em paz. Claro que eu sabia que Chico Buarque não conhecia minha família, mas eu me perguntava, eu falei, gente, será que alguém contou para ele? Será que alguém fofocou? Porque minha cidade não é interior, muita fofoca. Será que as fofocas de Novo Cruzeiro já chegaram no ouvido do Chico Buarque? E isso foi se dando muitas vezes. Éramos 5 irmãs. Eu falo assim no feminino porque só sou eu de homem, 4 mulheres na minha casa. E tinha minha mãe, tinha as pessoas que trabalhavam lá em casa, só mulheres, eu era o único homem. Né? Mulheres vastas, muito diferentes entre si, mas num contexto de uma Minas Gerais da década de 80, extremamente patriarcal, machista e etc. E algumas das minhas irmãs muito recatadas, porque estavam sendo educadas para serem recatadas, apesar de que minha mãe, com a morte do meu pai, foi para a luta, né, para criar aquelas 2 crianças que ficaram. Mas aí lá, eu fui vendo outras personagens femininas do Chico Buarque que eram muito desbocadas, assim. Eu fui querendo muito que as minhas irmãs estivessem ali, sabe, para aprender com elas, assim. Por exemplo, Sob Medida, né, outra canção do Chico. Eu ainda estou na minha introdução e eu sempre me estendo na minha introdução para dizer como é que vai ser essa atividade aqui de manhã, porque esse espetáculo realmente ele é muito vivo na minha experiência. Outro dia eu fui falar dessa peça com uma pessoa um pouco mais velha que eu lá em Belo Horizonte, e ele disse assim, é tão curioso você dizer que esse espetáculo te marcou tanto, porque ele detestou a peça na mesma época. Eu falei, mas você viu essa montagem original, porque a peça foi remontada com outros elencos muitas vezes. Mas eu disse, mas você viu a montagem de 1992, você tem certeza? Porque isso me marcou tanto. Ele falou, não, eu vi, mas eu não vi nada disso que você me conta. Assim. Eu até tentei ver mais de uma vez, mas eu acho curioso e bonito saber que uma coisa que não me serviu tanto para um adolescente de 14 anos e fez toda essa revolução. Olha essa música, Sob Medida, que era a que eu queria que as minhas irmãs vissem. Essa daí
eu saí com essa urgência. Falei, meu Deus, minhas irmãs têm que aprender isso para falar para os próximos namorados delas, né? A música diz, se você crê em Deus, erga as mãos para os céus e agradeça. Quando me cobiçou, sem querer, acertou na cabeça. Eu sou sua alma gêmea, eu sou sua fêmea, seu par, sua irmã, eu sou seu incesto. Eu sou perfeita, porque igualzinha a você, eu não presto. Eu não presto. Traiçoeira e vulgar, sou sem nome, sem lar, eu sou aquela. Eu sou filha da rua, eu sou cria da tua costela, sou bandida. E sob medida para os carinhos teus. Meu amigo, se ajeite comigo e dê graças a Deus. Se você crê em Deus, encaminhe para os céus uma prece e agradeça ao Senhor. Você tem o amor que merece. Eu fui achando de uma ousadia tudo, sabe? Tudo. Aquilo me marcou muito, muito, muito. E era início dos anos 90, né, 92, não existia Spotify, não existia YouTube. O que existia na época era que a obra do Chico Buarque estava sendo remasterizada em CD. Minha mesada, eu economizava, lanchava menos na escola para economizar, para comprar um CD por mês, que era o que dava. Ouvia aquele CD o mês inteiro. E hoje eu penso, que maravilha foi isso. Porque por só ter um CD para ouvir por mês, tinha a repetição. E muitas vezes a gente vai sendo impregnado das coisas que se repetem. Essa foi uma época que eu me repetia muito. Mulheres de Holanda, essa peça, que é de um diretor mineiro chamado Pedro Paulo Cava, eu só pude ver 3 vezes, porque eu só pude ver uma vez a cada ano. Eu era pequeno. Mas tinha uma peça infantil, uma montagem de Peter Pan, essa eu vi 17 vezes. E quando já um pouco mais velho, já morando mais perto do teatro e morando com a minha irmã mais velha nessa altura, porque quando eu me mudei para Belo Horizonte, foi para morar na casa de tias, irmãs do meu pai. A minha mãe continuou morando lá na roça, lá em Novo Cruzeiro. Esse mesmo diretor fez uma peça sobre a era de ouro do rádio brasileiro, da década de 20 até 50. Essa peça foi meu recorde, eu vi 27 vezes. Era um musical com 3 horas de duração e todo fim de semana eu estava lá no teatro, fazendo toque, toque, toque. E penso que essa repetição é muito boa, porque, no fundo, nunca é uma repetição, né? Assim, a cada novo contato com aquela obra, você já está transformado. Bom, isso é para dizer desse impacto que foi para mim com 14 anos. Então, quando eu criei essa palestra cênico-literária, o meu primeiro objetivo era ir em escolas para falar com adolescentes de ensino médio, para dizer, mesmo quando você acha que abandonou o livro, que foi esse caso que eu narrei aqui quando me mudei para Belo Horizonte, a literatura vai chegar de alguma outra forma. Né? Se você estiver em constante contato com as artes, isso tudo está formando o seu olhar de uma maneira que também não é assim tão cartesiana. E isso está se misturando a tudo que você está vivendo no seu dia a dia. Aquela peça, aquelas canções são trilha sonora daquela época da minha vida. Né? Elas remetem a um momento de muitas descobertas. E assim a vida vai se dando. Bom, eu comecei a estudar teatro e aí descobri uma coisa magnífica. Que aquela leitura subjetiva que cada leitor tem, que eu tinha percebido lá na 5ª série, lendo a coleção Vagalume, quando escutava os meus colegas falarem do mesmo livro, que quem trabalha com a oralidade, no caso atores, jornalistas, pastores, professores, padres, todo mundo que trabalha com a oralidade, que há muitos caminhos para a oralidade. Mas havia um que me interessou muitíssimo, que era transpor para uma oralidade perceptível para o outro, desse olhar subjetivo de leitor. Você dizer para o outro, eu vou te dizer o texto da maneira como eu o percebo, quando eu leio para mim mesmo. Né? Parece óbvio isso, quando a gente fala um texto em voz alta, mas não é tão óbvio. Por exemplo, eu vou usar uma canção do Chico, já que estamos nessa toada do Mulheres de Holanda, para poder explicar isso melhor.
Se eu leio um texto em voz alta, a banda, por exemplo, do Chico Buarque, eu vou ler a banda em voz alta. Eu digo aqui, estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor para ver a banda passar cantando coisas de amor. Se eu continuo essa leitura, mesmo que eu mude de idioma, faça um idioma inventado, vocês são capazes de perceber que eu continuo lendo em voz alta. Ó. O homem sério que contava dinheiro parou, o faroleiro que e assim vai continuamente. Se eu declamo esse texto e eu digo, o homem sério que contava dinheiro parou, o faroleiro que contava vantagens parou, a namorada que contava as estrelas parou para ver, ouvir e dar passagem. O efeito, se eu mudar de língua, é parecido. Vocês não sabem mais do que eu estou falando, mas vocês conseguem saber que ele está declamando alguma coisa. Um poema aí de uma língua que só ele entende. Então, ler em voz alta não é exatamente transpor para mim a literatura escrita para a literatura oral. O processo é um pouco diferente. O que eu chamo de transpor para a oralidade é quando você tenta trazer essa subjetividade de cada leitor. Por exemplo, eu posso chegar aqui e dizer para vocês, eu estava à toa na vida e o meu amor me chamou para ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor para ver a banda passar cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou. O faroleiro que contava vantagens parou. A namorada que contava as estrelas parou para ver, ouvir e dar passagem. A moça triste que vivia calada sorriu. A rosa triste que vivia fechada se abriu. E a meninada toda se assanhou para ver a banda passar cantando coisas de amor. O velho, fraco, se esqueceu do cansaço e pensou que ainda era moço para sair no terraço. E dançou. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava para ela. A marcha alegre se espalhou na avenida, insistiu. A lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou para ver a banda passar cantando coisas de amor. Mas, para o meu desencanto, o que era doce acabou. Tudo tomou seu lugar depois que a banda passou, cada qual no seu canto, em cada canto uma dor. Depois da banda passar cantando coisas de amor. E o que me deixou mais assim, impressionado com o teatro é que se alguém que não gostou de ver a banda passar, achou perda de tempo esse negócio, é por isso que esse país não vai para frente, fica passando banda, o povo para ver banda, e quem que pagou essa banda? Foi dinheiro público? É o quê? Foi Rouanet? Foi Rouanet? A pessoa não gostou de jeito nenhum de ver a banda passar, e aí, o que o teatro me mostrou é que era possível que essa subjetividade de alguém que detestou essa banda, era possível que essa subjetividade chegasse aqui para contar para vocês que não gostou de ver a banda passar, só que usando o mesmo texto do Chico Buarque, sem cortar nenhum verso, sem trocar nenhuma palavra. Porque esse fenômeno pode acontecer com o leitor quando ele está lendo em casa. O mesmo leitor que está lendo ali a banda passar e acha, que linda essa banda, o outro leu e falou assim, banda passar, não gosto de banda. Está lendo o texto, e que na oralidade é possível trazer para essa oralidade perceptível. Eu vou fazer a banda, agora sim, eu estou quase chegando ao fim da minha introdução. Vou fazer a banda com essa outra subjetividade. A pessoa que chegou aqui para vocês e disse assim,
estava à toa na vida e o meu amor me chamou para ver a banda passar cantando coisa de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor para ver a banda passar cantando coisa de amor. O homem sério, que contava dinheiro, parou. O faroleiro que contava vantagens parou. A namorada que contava as estrelas parou para ver, ouvir e dar passagem. A moça triste, que vivia calada, sorriu. A rosa triste, que vivia fechada, se abriu. E a meninada, toda se assanhou para ver a banda passar, cantando coisa de amor. O velho, fraco, se esqueceu do cansaço e pensou que ainda era moço para sair no terraço. E dançou. A moça debruçou na janela, pensando que a banda tocava para ela. A marcha alegre se espalhou na avenida, insistiu. A lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou para ver a banda passar cantando coisa de amor. Mas, para o meu desencanto, o que era doce acabou. Tudo tomou seu lugar depois que a banda passou. E cada qual no seu canto, em cada canto, uma dor. Depois da banda passar, cantando, coisa de amor. Né? A mesma canção. Né? O que é um pouco assustador, porque eu fiz dois exemplos muito contrastantes, para ficar mais perceptível, mas entre um e outro tem um universo, tem um infinito, onde cabe todos os leitores. Né? E talvez só entre um e outro não, para além de um e para além de outro ainda haja mais subjetividades podendo receber esse acontecimento e esse texto dessa banda passando. Coloca uma questão assustadora para a gente, que é: o que eu leio quando eu leio? O que os meus olhos estão dando conta de ler quando eu leio? O que é que a minha subjetividade está me proporcionando nessa leitura? E como que eu cuido disso? Né? Como é que eu cuido? Como é que eu cuido da minha sensibilidade, da minha subjetividade, da maneira como, no fim das contas, eu vou perceber a vida? Porque não vou perceber só os livros, nem só o mundo que me rodeia. É a maneira como eu vou perceber o que me passa. Né? O que me passa. Então, um dia eu encontrei um texto, um poema curtinho, do Mário Quintana, chamado Emergência, que ele diz assim: quem faz um poema abre uma janela, respira, tu que estás numa cela abafada, esse ar que entra por ela. É por isso que os poemas têm ritmo, para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema salva um afogado. E, de novo, né, é metáfora não só para os poetas, mas para os escritores todos e para os artistas que nos abrem tantas janelas e nos salvam de tantos afogamentos. Né? Digo isso desse lugar do leitor. E é ótimo poder fazer uma palestra do ponto de vista do leitor, porque aí eu posso elogiar os escritores, e como eu não sou um deles, não é uma coisa que soa esquisita, né? Porque eu só sou beneficiado com o que vocês fazem, né? Com as tantas vezes que sou salvo graças a essas janelas que vão me chegando através da arte. Por isso chamei essa palestra de Para Abrir Outras Janelas, porque aí eu trouxe uma porção de livros
que são livros que também foram me chegando através de afetos, porque tem uma coisa muito importante, assim, quando a gente fala de acesso à arte, isso foi também uma constatação muito cedo. A gente sempre bate numa tecla, quando a gente fala de acesso à arte no Brasil, como se sempre fosse uma questão material. Claro que é material também, muitas vezes. Mas eu percebi duas coisas sobre a questão do acesso material. Uma foi na 5ª série, quando eu estudava na Escola Estadual Novo Cruzeiro, que os livros estavam a gente tinha acesso a eles gratuitamente na biblioteca. No entanto, talvez mais de 90% dos meus colegas nem passava perto daquela porta. Ou seja, não é só uma questão de acesso material, porque nesse caso aí a biblioteca resolveria. E depois, em Belo Horizonte, eu fui estudar numa escola de classe média, em que a gente tinha, por exemplo, todos os meus colegas tinham condição de comprar um ingresso para ir ao teatro ou para ir ao cinema. No entanto, as escolhas sempre eram, por exemplo, para um blockbuster de ação norte-americano. Eu tinha uma amiga que queria ver um filme de arte, ou um filme francês, ou uma mostra de um cinema alternativo. Ou seja, a questão não é estritamente material. A gente passa para uma outra questão que também sempre é discutida, que é o acesso cognitivo. Se eu pego um livro em grego, eu não vou acessá-lo, porque não tenho acesso mesmo. Ou ele pode ser em português. Eu, por exemplo, quando fui ler Dostoiévski a primeira vez, não consegui. Eu entendi as palavras, estavam todas traduzidas para português, mas eu não conseguia conectar com o meu imaginário para eu conseguir ter um mergulho naquilo. Aí você diz, mas é porque talvez você seja um pouco burro de não conseguir entrar em Dostoiévski, mas eu adoro Guimarães Rosa e Clarice Lispector, que tem gente que acha dificílimo, e com eles eu tenho acesso. Guimarães Rosa é mais fácil para mim, porque eu sou do norte de Minas, então eu escuto a literatura do Guimarães Rosa com a musicalidade do povo com quem eu convivi na feira, trabalhando na minha casa, os vaqueiros da fazenda do meu tio, e por aí vai. Clarice Lispector por outras vias. Agora, Dostoiévski eu não consegui uma porta de entrada, mesmo estando em português. Então, assim, o acesso cognitivo é uma questão, mas na 5ª série, com o nível de alfabetização que a gente já tinha, já nos dava fluência para ler a coleção Vagalume. Muitos daqueles livros já eram acessíveis à nossa capacidade cognitiva. Eu gosto de falar de um outro tipo de acesso, que eu gosto de chamar de acesso afetivo, que é quando, por exemplo, o que essa peça de teatro fez comigo. É como se aquelas atrizes, eram 15 atrizes em cena, e só um ator. Eu acho que, uns anos depois também, eu elaborei que talvez eu tenha visto ali uma relação muito especular da minha vida, que era o único homem da casa, numa casa com muitas mulheres, né? Mas o que aquela peça de teatro fez foi me dar a mão para entrar naquele universo do Chico Buarque, né? Como, por exemplo, Só 10% é Mentira, documentário sobre o Manuel de Barros. Depois de assistir àquilo, o acesso que eu tinha à obra do Manuel era outro, porque aquele filme me alfabetizou naquele universo. E assim por diante. Eu podia sair citando muitos exemplos aqui de como leitor, como eu fui beneficiado por outras obras que me deram acesso afetivo. Mas aqui, o recorte que eu fiz para esse encontro nosso aqui é dos afetos do nosso dia a dia. É um amigo, uma amiga, uma professora querida, um amor, alguém da família que fala, eu tenho um livro que eu li que eu lembrei de você. Um livro que você leu e lembrou de mim, é a chave, é uma curiosidade que você já não suporta, né? Que livro é esse e por que você lembrou de mim? É claro que se a pessoa leu Sexta-feira 13 e lembrou de você, pode ser que seja um pouco decepcionante, né? Você vai ler e fala, gente, mas quem que será eu nessa história? O que foi estripado ou o estripador, né? Por que lembrou de mim? Mas não é o caso aqui. Aqui o caso foi de uma literatura de muita delicadeza que foi me chegando, muito variada em temáticas. Eu trouxe muitos livros, só que não daria para a gente abrir todos eles. Eu trouxe opções para que vocês pudessem escolher, de repente, quais que a gente poderia abrir nessa manhã. Então, para começar, eu trouxe 4 opções de autores estrangeiros. Eu gosto muito da literatura brasileira. Então, eu vou começar pelos estrangeiros, só para não... Os meus amigos falam isso, caramba, a gente fala 1000 autores estrangeiros, você nunca leu nenhum. Eu falo, mas é porque
assim, primeiras histórias do Guimarães Rosa eu já li umas 8 vezes. Você fala, mas caramba, você fica no mesmo livro, tanto livro para ler. Você diz, é porque você não tem como te explicar. Bom, eu já contei que peça de teatro eu vi 17, então uma pessoa ler um mesmo livro 8 vezes não é nada, né? É porque não tem jeito, já não vai dar tempo mesmo de ler todos os livros que eu quero, não dá tempo mais de ler nem os livros que eu já comprei. E sigo comprando, porque quem gosta de livro, gosta de livro, né? Eu vejo lá e falo, gente, mesmo que eu vivesse mais 100 anos, já não dá mais tempo, pelo ritmo que está a vida cotidiana, né? Os livros que a gente já tem. Agora, já que já não dá tempo, eu vou voltar naqueles ali que estão me dando uma outra, mais uma janela dentro da janela. Bom, eu que sou mineiro, Guimarães Rosa me deu muito. A Terceira Margem do Rio, por exemplo, quando eu tive contato, eu tinha 13 anos. Foi também lá em Belo Horizonte, pelo teatro. Eu tomei um susto, porque o meu pai morreu quando eu tinha 5 anos e meio. E aí eu vejo um texto no teatro de um rapaz falando de quando o pai entrou numa canoa e nunca mais voltou, e esse filho fica à margem, numa margem inexistente, esperando a volta desse pai, que nunca mais volta. Eu falei, gente, ele espera, né, a volta do pai. Gente, eu dei nome para a minha espera. Eu soube ali que eu também esperava pela volta desse pai que nunca mais voltou. A literatura, ela não é utilitarista, mas, poxa, eu não posso deixar de contar que ela tem me ajudado a elaborar a morte do meu pai dessa maneira. E sabe que, muitos anos depois, esse contato que eu tive com a Terceira Margem do Rio foi em 92, foi no ano que eu cheguei em Belo Horizonte. 26 anos depois, no encontro de família, lá na roça, quando eu me dei conta que eu nunca tinha me apresentado para os meus tios, por exemplo, os irmãos da minha mãe, nunca tinham ido ao teatro me ver, não entendiam muito por que a minha mãe apoiou esse negócio de deixar eu fazer, de ficar trabalhando lá no interior para me manter em Belo Horizonte para estudar, e eu falar para ela que vou fazer teatro. Eles nunca entenderam muito, assim. Minha mãe tinha que defender um pouco essa posição. Aí um dia eu falei, eu vou perguntar se os meus tios não querem ouvir um texto de Guimarães Rosa. E depois do jantar, vou narrar a Terceira Margem para eles, se quiserem, né? Fui perguntando de um por um. Todos disseram que sim, claro, né? Às vezes por constrangimento, outros por curiosidade, outros por desejo verdadeiro, mas aquilo se deu. E quando eu terminei de narrar para a minha família, minhas tias, meus primos, todo mundo estava ali em volta da mesa, numa cozinha de fogão a lenha. A minha mãe, ao ouvir aquele conto, minha mãe, que não é uma mulher das letras, que não pôde sair daquele interior para poder oportunizar que os filhos estudassem, ela disse assim, "Ô, meu filho, é a sua história, né?" Eu fico muito impressionado, entende? Como que a literatura não é um privilégio dos letrados. Como que ela deu esse salto poético dentro de si mesma e de entender o porquê que aquele conto tinha tanta importância para mim. Por que aquilo me traduzia de alguma forma que eu também não saberia explicar, né? Enfim, então eu trouxe vários livros, vamos começar. Então, como eu falei, isso tudo para justificar porque eu estou começando com os estrangeiros. É porque eu sou muito acusado de só gostar dos brasileiros, fica parecendo uma coisa meio bairrista. Aí eu, para me defender, falo, não, eu gosto de um monte de estrangeiro, mas acaba que realmente eu coloquei 4 opções para parecer que haveria muitas outras do meu conhecimento. E viu? Não sou assim também tão estreito. Mas é que a literatura brasileira, né? Quando a gente lê Marcelino, quando a gente lê Clarice, quando a gente lê Madu, quando a gente lê Guimarães Rosa, quando a gente lê Grace Passou, quando a gente lê Eliana Alves Cruz, quando a gente lê Léo Cunha, quando a gente lê cada um, você fala, gente, mas como podem caber tantos idiomas dentro de um mesmo idioma? Porque cada um maneja o idioma de um jeito que você fala, meu Deus, que privilégio saber a língua brasileira e conseguir acessar tantas línguas como cada escritor transforma esse idioma que é comum
a todas e todos nós, né? Então, olha, trouxe 4 opções de escritores estrangeiros e vocês vão votar. Eu vou ler alguma coisa do mais votado. O homem vai até a mesinha com livros e os mostra para a plateia. As perguntas feitas por ele em seguida são respondidas pela plateia, que levantam as mãos. A opção do alemão é um autor que é do teatro também, né? Que é Bertolt Brecht. A opção do uruguaio é Eduardo Galeano. O português é Fernando Pessoa, só que no heterônimo de Álvaro de Campos. E o francês, Jacques Prévert. Por que eu não estou falando muito sobre cada livro ou sobre cada um desses escritores? Porque, às vezes, a gente também escolhe o livro, ele nos chega assim. Né? Alguém te fala, li isso aqui, lembrei de você. Ou você escolhe pela capa, ou você fala, acho que eu vou querer esse porque eu gosto desse país. Os critérios que nos mobilizam para a escolha de um livro, eles são muito variados, nem sempre é a leitura da sinopse. Então, vamos assim, sem muita informação, seguindo um pouco o critério que cada um e cada uma escolherem agora, para essa rodada. Então, quem gostaria de ouvir alguma coisa de Bertolt Brecht, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos para o Brecht. Quem gostaria de ouvir alguma coisa do Eduardo Galeano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só um voto. Só uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Quem gostaria de ouvir Fernando Pessoa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem gostaria de ouvir Jacques Prévert? 1 voto para o Prévert. Muito obrigado, senhorita, por esse voto. Bom, ganhou Eduardo Galeano. Olha, o Galeano, olha como são as coisas, né? Como que chegou Galeano na minha vida. Eu estava fazendo um filme em Sergipe sobre o Arthur Bispo do Rosário, e esse filme, um dos atores do filme era o Flávio Baurá, que fazia o Arthur Bispo do Rosário, e o Irandir Santos, que é o ator da minha geração, assim... E aí o Irandir estava lendo o livro dos abraços. Eu vou dizer, eu nunca tinha ouvido falar em Galeano até então. Juro. Só porque o Irandir estava lendo esse livro, eu perguntei, Irandir, esse livro aí? Ele falou, pois é do Eduardo Galeano. Eu falei, que ótimo. O livro dos abraços, achei o título bonito, né? E eu falei, e ele falou, um amigo meu me deu. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei em Belo Horizonte foi comprar o livro, só porque eu vi uma pessoa que é da minha mais alta admiração lendo. Podia ser uma bomba, porque às vezes um amigo pode te dar uma bomba, né? Às vezes ele nem leu o livro e te deu de presente. Mas, para minha surpresa, não era, né? Não era, era uma explosão de maravilhas. E um dos primeiros textos, o primeiro texto desse livro dos abraços, chama-se A Função da Arte 1. A Função da Arte 1. E ele diz assim, é a história de um menininho que não conhecia o mar e o pai vai levar para mostrar o mar para o filho. E ele diz, Diego não conhecia o mar. Seu pai, Santiago Kovadlov, levou para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava diante dos seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar, e tanto o seu fulgor, que o menino ficou mudo, de beleza. Quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai, me ajuda a olhar. A Função da Arte 1, é o nome do texto.
E aí, logo depois, conheci um outro livro do Galeano, que chama-se Mulheres, em que eles reuniram textos em que as personagens femininas são protagonistas. Vocês vão ver que essa coisa do feminino vai ser uma recorrência, porque eu tenho 4 irmãs. Quer dizer, uma nos deixou semana passada. Mas eu vou continuar dizendo por enquanto que eu tenho 4 irmãs, porque ainda estou, né, nesse momento de reformular, saber como é que eu vou dar conta de ressignificar as minhas histórias. Mas esse livro aqui é um livro que eu mandei, quando li, primeiro eu mandei para minha mãe e para minha irmã caçula. Para minha mãe é uma mulher que foi educada no interior de Minas Gerais da década de 50 e 60. Né? E aí aqui tinha uma história de uma avó, uma mulher dinamarquesa, muito parecida com a criação que a minha avó recebeu e parecida com a educação que a minha mãe, de alguma forma, também recebeu e que ela não conseguiu quebrar totalmente. Né? E eu achei que esse texto podia ajudar. Então, já mandei para minha mãe essa. De pé no palco, com o livro em mãos, o homem lê trechos dele para a plateia. O Galeano escreve assim: a avó de Berta Jensen morreu amaldiçoando. Ela tinha vivido a vida inteira na ponta dos pés, como se pedisse perdão por incomodar, consagrada ao serviço do marido e à sua prole de 5 filhos. Esposa exemplar, mãe abnegada, silencioso exemplo de virtude. Jamais uma queixa saíra de seus lábios, e muito menos um palavrão. Quando a doença derrubou-a, chamou o marido, sentou na frente da cama e começou. Ninguém suspeitava que ela conhecesse aquele vocabulário de marinheiro bêbado. A agonia foi longa. Durante mais de um mês, a avó da cama vomitou um incessante jorro de insultos e blasfêmias baixíssimas. Até a sua voz mudou. Ela, que nunca tinha fumado, nem bebido outra coisa além de água ou leite, xingava com uma vozinha rouca. E assim, xingando, morreu. E foi um alívio geral, na família e na vizinhança. Morreu onde havia nascido, na aldeia de Dragor, na frente do mar, na Dinamarca. Chamava-se Ing. Tinha uma linda cara de cigana. Gostava de vestir-se de vermelho e de navegar ao sol. Tem outro texto também desse livro. Esse outro chama-se 5 Mulheres, que aí é a história de 5 mulheres lideradas pela Domitila, que foi um grande nome da Bolívia, na luta por direitos na Bolívia, e, sobretudo, na Bolívia sob uma ditadura militar nos anos 60. E esse texto sobre não só sobre ela, mas sobre a Domitila numa mina de estanho, lá na Bolívia, isso em 1978, no ano que eu nasci. O inimigo principal, qual é? A ditadura militar, a burguesia boliviana, o imperialismo. Não, companheiras, eu quero dizer só isso. Nosso inimigo principal é o medo. Temos medo por dentro. Só isso, disse Domitila, na mina de estanho de Catavi, e então veio para La Paz, a capital da Bolívia, com outras 4 mulheres e uma vintena de filhos.
no Natal, começaram a greve de fome. Ninguém acreditou nelas. Vários acharam que essa piada era boa. Quer dizer que 5 mulheres vão derrubar a ditadura. O sacerdote Luiz Espinal é o primeiro a se somar. Num minuto, já são 1.500 os que passam fome na Bolívia inteira de propósito. As 5 mulheres, acostumadas à fome desde que nasceram, chamam a água de frango, ou peru, de costeleta o sal, e o riso as alimenta. Multiplicam-se, enquanto isso, os grevistas de fome. 3.000, 10.000, até que são incontáveis os bolivianos que deixam de comer e deixam de trabalhar, e 23 dias depois do começo da greve de fome, o povo se rebela, invade as ruas e já não há mais como parar isso. Em 1978, as 5 mulheres derrubam a ditadura militar. Só mais um desse livro, porque aí é de uma criança. A história de uma menininha cujo pai estava preso também no Uruguai, na ditadura militar. Ela leva um desenho para o pai na prisão, mas alguns desenhos são proibidos e os censores rasgam o desenho daquela menininha de 5 anos, acho que ela tem 5 anos, e ela vai ter que fazer um outro desenho para a visita na prisão na semana seguinte. Então, chama-se Pássaros Proibidos, e o Galeano escreve assim: nos tempos da ditadura militar, os presos políticos uruguaios não podem falar sem licença, assoviar, sorrir, cantar, caminhar rápido, nem cumprimentar outro preso. Tampouco podem desenhar, nem receber desenhos de mulheres grávidas, casais, borboletas, estrelas ou pássaros. Didascó Pérez, professor, torturado e preso por ter ideias ideológicas, recebe, num domingo, a visita de sua filha, Milay, de 5 anos. A filha traz para ele um desenho de pássaros. Os censores o rasgam na entrada da cadeia. No domingo seguinte, Milay traz para o pai um desenho de árvores. As árvores não estão proibidas e o desenho passa. Didascó elogia a obra e pergunta à filha o que são os pequenos círculos coloridos que aparecem nas copas das árvores. Muito pequenos círculos entre a ramagem. São laranjas. Que frutas são essas? A menina o faz calar. Psh, e em tom de segredo explica: bobo, não está vendo que são olhos? Os olhos dos pássaros que eu trouxe escondidos para você. Vai, Eduardo Galeano. E essas histórias são muitas, né? Um jeito de inspirar as minhas irmãs e de ser o terror dos meus cunhados. Assumidamente, né? Não sou um bom cunhado mesmo, mas eis uma persona que eu não faço questão de melhorar. Estou brincando, viu? Dependendo do cunhado, eu sou um bom cunhado, sim. Bom, eu que estou dizendo. Não sei se a versão deles é bem essa. Seria essa, né? É muito difícil ter 4 irmãs, porque eu sofro. Muito, assim. Mas, enfim, tem muitas autoras e autores para eu poder mandar de vacina e estou tocando terror. Né? Bom,
Quando a gente vai falando assim, né, desses autores todos, tem uma coisa que sempre me interessa muito, exatamente porque eu não sou escritor, que é a gente considerar o óbvio que a linguagem não é um privilégio dos escritores, dos professores de literatura, dos letrados. A linguagem é de todos nós, dos alfabetizados ou não. Ela é difícil dizer que ela é uma ferramenta, porque ela é mais que isso, ela é um tesouro de todos nós. Então, me interessa sempre muito a linguagem de quem não é do campo, que trabalha com a linguagem. Então, por exemplo, na minha cidade, lá em Novo Cruzeiro, tem um rapaz que se chama Mateus, que ele tem um ônibus, e ele abriu, então, uma empresa de turismo, que chama Mateus Turismo, mas eu acho que a empresa tem esse ônibus, que faz a linha Novo Cruzeiro-Belo Horizonte. Por muitos anos, quando eu morei em Novo Cruzeiro, não existia ônibus direto de Novo Cruzeiro para Belo Horizonte. Então, ter uma linha que liga, são 570 quilômetros, ele faz um serviço muito importante para aquela comunidade com esse ônibus dele, né, com essa empresa dele. Minha mãe morava na roça, a meia hora de Novo Cruzeiro, de estrada de terra, meia hora de estrada de terra. E em janeiro, muita chuva, é uma estrada de lama, não é uma estrada de terra, é uma estrada de lama. E eu precisava levar uma vizinha que pediu uma carona para ela pegar o ônibus do Mateus para Belo Horizonte. Eu estava um pouco apreensivo, porque a estrada estava com muita lama. E eu queria tentar um pouco sair daquela função, mas no interior, quando um vizinho pede um favor, e a minha mãe repassa o favor para mim, isso é uma coisa inegável, é da ética daquela comunidade, daquela vivência, que você não vai negar um pedido de um vizinho. Só que eu vi num dos jornais primos do Aqui e Agora, na televisão, que, por causa das chuvas intensas em janeiro em Minas Gerais, havia caído uma barreira na estrada que ligava Novo Cruzeiro a Belo Horizonte. Tudo bem que era uma barreira já chegando em Belo Horizonte, não era bem já no fim, nos últimos, sei lá, 150 quilômetros. Mas eu pensei, bom, se cair uma barreira, não vai ter a viagem do Mateus, eu não vou ter que levar, não vou ter que enfrentar a estrada de lama para levar a passageira dele. Fui até a casa da vizinha para perguntar, olha, eu estou aqui, vim para te levar, né? O carro está pronto, estou aqui para te levar a estrada. Tiro de letra essa estrada de lama, mas eu acho que não vai ter a sua viagem, porque acabei de ver no jornal que caiu uma barreira na estrada e talvez a gente precise perguntar para o Mateus se a viagem não foi cancelada. Eu mandei uma mensagem, ela tinha o WhatsApp do Mateus, eu mandei uma mensagem para ele, Mateus, estou aqui com uma passageira sua, mas a gente viu que caiu uma barreira na estrada de Belo Horizonte, sua viagem foi cancelada? Gente, o que uma empresa padrão responderia? Uma Gontijo, uma Itapemirim, uma Cometa? Senhor, o senhor deve estar realmente trocando a sua passagem, porque a viagem vai estar sendo cancelada em função das... E assim vai. Né? Se tivesse sido mantido, responderia, senhor, o senhor pode estar utilizando a mesma passagem, porque a viagem vai estar sendo mantida, porque a nossa equipe de terra conseguiu uma nova rota. Como que o Mateus me responde? E aí, Mateus, sua viagem foi cancelada? Ele, não, cancelada não, tem caminho para todo lado. Tem caminho para todo lado. Eu anotei. Ele me ofereceu um verso. Eu não sei se o Mateus lê livros de literatura, se ele gosta de livros. No entanto, eu agora lembro tanto do Mateus em tudo. Às vezes, assim, né, num projeto que você está fazendo, a primeira etapa do projeto, alguma coisa já desanda, uma barreira cai, você fala, meu Deus, eu sabia que esse projeto não ia dar certo. Eu lembro do Mateus, em muitos momentos da minha vida, eu lembro do Mateus, como eu lembro de Clarice Lispector, eu lembro de Guimarães Rosa, eu lembro do Mateus dizendo que tem caminho para todo lado. O que ele me ofereceu foi esse único verso. Numa literatura oral, né, a maneira como ele escreveu esse verso em mim. Talvez ele nem saiba, eu não conheço ele pessoalmente, ele também não me conhece, mas eu falo desse Mateus assim cotidianamente.
Tem um poeta mineiro, radicado em São Paulo, Marcílio Godoy, escritor. O Marcílio também tem um poema, falando ainda dessa linguagem de quem não é da literatura, né? O poema dele conta a história de um filho que saiu do interior para estudar na capital. Então, o pai permanece na roça, aquele pai rude, né, que recebeu a educação que recebeu, mas se manteve ali no interior. Não necessariamente rude, né, mas enfim, mas ficou vivendo aquela vida que conheceu desde criança e ali se constituiu. Esse filho vai para a capital, se forma, tem acesso a novas linguagens, conhece novos conceitos, tem acesso a outras obras, a outras linguagens, conhece gente, vive outras experiências, aprende um novo léxico, volta para casa depois de formado para reencontrar esse pai, já um homem transformado por todas essas outras referências urbanas, e ele escolhe, para o reencontro com esse pai, as melhores palavras que ele aprendeu quando saiu dali. E ao abraçar o pai, ele diz as palavras escolhidas, ele diz: eu te amo, pai. Aí o Marcílio escreve que esses fonemas, eu te amo, pai, esses fonemas não são fonemas fáceis para esse senhor que se constituiu ali naquele contexto. Mas ele também escolhe as melhores palavras para poder retribuir a essa frase que ele escuta do filho. E ao receber esse abraço e ouvir do filho, eu te amo, pai, ele responde: a mesma coisa, filho. Isso é uma beleza, né? Que certamente Marcílio colheu ali do interior de Minas, em algum lugar, porque a gente sabe que, nesse caso, a mesma coisa, filho, é igual a eu te amo, filho. Só que não é somente, né? Isso é a beleza da literatura, porque a gente consegue, sem precisar explicar, sem precisar dizer muita coisa, a gente consegue intuir o que foi a infância desse senhor, a geração, como se falava de afeto, como se vivia o afeto, como se falava ou não de amor. É tanta coisa que a gente consegue intuir, porque a gente conhece esse senhor. A gente tem algum avô, ou um tio antigo, ou um conhecido. A gente conhece esse personagem, nem que seja da literatura, que não conseguiria dizer eu te amo, né? Então, isso eu acho a grande maravilha da linguagem, e que, às vezes, eu sinto que é a literatura quem abriu o meu ouvido para escutar o Mateus, assim como talvez tenha sido a literatura que tenha mostrado para o Marcílio que essa cena de pai e filho, ela tinha muita coisa, né? Isso merecia virar um poema para que a gente pudesse ter acesso a esse diálogo, a esse pequeno diálogo, né? Olha, já são 11h15, essa atividade minha, ela realmente ela é cumprida, mas como vocês estão vendo, são rodadas que têm início, meio e fim, né? Porque como as atividades aqui são muitas, não há constrangimento em sair no meio, ou você termina uma rodada e você diz, eu acho que aqui já... É como se fosse uma espécie de rodízio literário, mas que, diferente dos rodízios de carne, né, a gente tem que saber a hora de falar, não quero mais picanha não, meu senhor. Você tem que falar para o garçom, eu já estou saciado, porque rodízio de carne, normalmente, a gente se arrepende. Não é? A gente chega em casa enfastiado. E aqui o que eu menos gostaria na vida é que vocês ficassem enfastiados da literatura, porque a gente tem uma programação vasta até domingo de manhã. Então, só para dizer que vocês podem ficar à vontade para sair, tomar um ar, beber uma água, ir ao banheiro. E, inclusive, agora... Não vira? Mas eu queria fazer uma pequena pausa agora, de 5 minutos, para eu me organizar, beber uma água, só para a gente descansar um pouco a escuta e a gente volta. E que dá tempo também de ir ao banheiro, beber uma água e a gente volta já já. Tá bem? Uma pequena pausa acontece e, durante a pausa, algumas pessoas da plateia se levantam. Muitos se direcionam à frente do palco para conversar com o palestrante.
1h23:40. Após a pausa, a apresentação recomeça com o apresentador de pé no tablado. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Estes intercalam ao longo do vídeo, entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. Tem um fenômeno muito curioso que aconteceu em Belo Horizonte, mas eu acho que tem acontecido em todas as cidades brasileiras, que é, à medida que foram fechando as livrarias de rua, em Belo Horizonte aconteceu isso. Fecha uma livraria de rua, pipocam 10 farmácias. Uma coisa... Eu entendo que hoje o hábito mudou, muita gente compra livro pela internet, né? Tem livros que já estão esgotados, a gente compra em sebo. Existe hoje estante virtual, que nesse sentido dos sebos é maravilhoso, porque aí um livro que você talvez tivesse que correr Belo Horizonte inteiro e não encontraria, você já encontra ali, então tem uma facilidade que é comprar online. Eu entendo isso tudo. Mas não deixa de ser curioso que, com tanta farmácia, a nossa saúde mental esteja cada vez mais comprometida e que é um processo, e, paralelamente, as livrarias tenham sido fechadas, né? Tantas livrarias de rua fechadas, isso em Belo Horizonte, pelo menos. E aí tem uma crônica, estou dizendo disso porque tem uma crônica muito interessante que Antônio Prata publicou na Folha de São Paulo, isso já tem mais de 7 anos, com certeza, não sei exatamente a data, mas essa crônica está publicada nesse livro dele, que é o 30 e poucos, que são crônicas que o Antônio Prata escreveu com 30 e poucos anos. Ele agora está na faixa dos 40 e poucos. O Antônio Prata deve ter um ano e pouco a mais que eu, então estou com 46, ele deve estar aí com 47, não sei se já fez 48, mas eu estou esperando o livro dos 40 e poucos, né? Mas esse aqui é dos 30 e poucos, e ele tem uma crônica chamada Um Escritor, que ele está numa viagem de avião internacional, viajando de avião e viajando na maionese, quando alguém... é engraçado porque é uma crônica muito antes da guerra da Ucrânia, e ele já se imagina em Kiev, tendo que desviar de barricada, de coquetel molotov. E ele está no avião e alguém chama, alguém passa mal e alguém pergunta se há um médico a bordo. E a crônica dele se chama Um Escritor. E eu acho que ela fala muito para a gente desse processo das farmácias com as livrarias, né? E com a nossa saúde, de forma geral. É a crônica que abre esse livro, e ele diz assim: com o jornal numa mão e um Guaraná Diet na outra, eu caminhava pelas ruas de Kiev, desviando de barricadas e coquetéis molotov, quando a voz no sistema de som trouxe-me de volta à poltrona 11C. Atenção, senhores passageiros, caso haja um médico a bordo, favor se apresentar a um de nossos comissários. Foi aquele leve alvoroço, todos cochichando, olhando em volta, procurando o doente e torcendo por um doutor, até que, do fundo da aeronave, despontou o nosso herói. Vinha com passos firmes, grisalho, como convém, a vaidade disfarçada num leve enfado, como um Clark Kent, que naquele momento estivesse menos interessado em mostrar os superpoderes do que em comer seus amendoins. O comissário o encontrou no meio do corredor e o levou, apressado, até a primeira fileira, até uma senhora, que segurava a cabeça e hiperventilava na primeira fileira do avião. O médico se agachou, tomou o pulso, auscultou peito e costas, conversou baixinho com ela, depois falou com a aeromoça, trouxeram uma caixa de metal, ele deu um
um comprimido à mulher e nem 10 minutos depois estava de volta aos seus amendoins, sob o olhar admirado de todos. Ou quase. A minha admiração, devo admitir, foi rapidamente fagocitada pela inveja. Ora, quando a medicina surgiu com Hipócrates, a história de Gilgamesh já circulava pelo mundo havia mais de 2 milênios. Desde tempos imemoriais, enquanto o corpo andava ao Deus dará, a alma era tratada por fábulas, por versos, por mitos. E, no entanto, caros leitores, quem aí já ouviu uma aeromoça pedir ansiosa: atenção, senhores passageiros, caso haja um escritor a bordo, favor se apresentar a um de nossos comissários. Eu não me abalaria. Fecharia o jornal sem afobação, poria uma bique e um guardanapo no bolso, me levantaria, iria até a senhora, me agacharia, conversaríamos baixinho. Talvez ela me confessasse estar perto de reencontrar um filho, depois de quase 10 anos brigados. Queria falar alguma coisa bonita para ele, mas não era boa com as palavras. Eu faria uma rápida anamnese. Perguntaria os motivos da briga, o nome do filho, se estava mais para Chet Baker ou para Sylvester Stallone. Levantaria recordações prazerosas da relação, pinçaria 1 ou 2 versos de Drummond, ou do Raul, a depender do gosto do cliente, e antes de tocarmos o solo, entregaria à mulher 3 parágrafos capazes de verter lágrimas até da estátua do Borba Gato. De volta ao meu lugar, passageiros me cumprimentariam e compartilhariam histórias semelhantes. Uma jovem mãe me contaria do primo poeta que, ao escutar os apelos do garçom num restaurante, um escritor, pelo amor de Deus, um escritor, fora rapidamente levado até um rapaz apaixonado e conseguido escrever o seu pedido de casamento no cartão de um buquê antes que a futura noiva voltasse do banheiro. Um senhor lembraria o caso muito conhecido do romancista que, num cruzeiro, após a súplica de 3.000 turistas, fora capaz de convencer 200 tripulantes. De leve diria: se você escolheu essa profissão, tem que estar preparado para a emergência. Então, recusaria educadamente o saquinho de amendoins que a minha vizinha de poltrona me ofereceria e voltaria para as bombas da Crimeia com o meu copo de Guaraná. Antônio Prata. É demais, né? É demais, né? E acho que é isso, né? É muito doido, porque quando você fala da literatura desse lugar, do leitor, te dá um pouco de liberdade de contar alguns usos que a gente faz da literatura, que talvez os autores não saibam. E a gente não tem muita vergonha, né, de dizer, porque os autores sabem que a gente os cita numa carta de amor, que a gente manda numa mensagem de WhatsApp para tentar uma conquista. Essas coisas a gente sabe, às vezes, numa briga. Né? Você manda o Sexta-feira 13 para poder dizer: ó, aqui, ó, o livro que eu lembrei de você.
Mentira, estou fazendo piada para fazer ponte com o negócio. Mas vou sair um pouco do roteiro que eu tinha preparado para hoje, mas é porque a minha irmã, realmente, ontem seria a missa de 7º dia dela, e eu estava aqui, né, minha família estava reunida em Belo Horizonte, e então eu fiquei ontem pensando muito, muito nela. Ao mesmo tempo, vir para cá essa semana e ler a Scholastic, e essa semana eu estava justo lendo A Mulher de Pés Descalços, em que ela reconstrói uma memória da presença dessa mãe, que convida a gente, de alguma forma, a reconstruir as nossas memórias, que, obviamente, não se equiparam em nunca. Não estou fazendo isso, né, de tentar. Estou dizendo que mesmo uma pessoa como a Scholastic, que viveu a experiência que viveu, que sabemos, consegue erguer uma memória dessa mãe. É mais do que um memorial, o livro, com delicadeza, né, com uma esperança. E lendo Scholastic essa semana, eu tenho um problema de memória das coisas do dia a dia. Da literatura não, porque é o meu trabalho, então eu fico nisso cotidianamente repassando. Mas eu dormi 3 noites, semana retrasada, com a minha irmã no hospital, as últimas 3 noites antes dela ir para a UTI, e eu rezei também, eu não sou muito religioso, mas nessas horas a gente vai no repertório que tem. E aí eu rezei, Ave Maria, Pai Nosso, uma oração para o anjo da guarda, as coisas que aprendi também desde a infância, né, e que estão em mim. Mas quando já não sabia mais o que fazer, quando estava ali diante dela, sem mais saber o que fazer, um câncer muito agressivo, assim, e ela já muito debilitada, várias vezes me vinha alguma frase de consolo para não me sentir tão impotente, tão inútil. E, por exemplo, Clarice Lispector, num conto chamado Uma História de Amor, será que é esse? Uma história de duas... Ela criança, não ela, mas uma menininha tem 2 galinhas. Não, mentira, nem é desse conto. De uma amizade sincera, que tem um momento que ela diz assim... ela encontra, né, são 2 rapazes assim, que ficam amigos, e ela vai dizendo que entendeu ali com aquela amizade. Ela diz: eu pensei em entender porque os noivos se presenteiam, porque o marido faz questão de dar conforto à esposa e essa prepara-lhe afanada o alimento, porque a mãe exagera nos cuidados ao filho. Foi, aliás, nesse período que, com algum sacrifício, eu dei um pequeno broche de ouro àquela que é hoje minha mulher. A frase que me importou semana passada foi a próxima, que ela diz: só muito depois eu ia entender que estar também é dar. E a única coisa que eu podia naquele momento era estar. Né? E, coincidentemente, teve uma coisa muito louca, porque eu dormi com ela 3 dias e disse: olha, eu vou ficar uns dias sem vir aqui, porque semana passada eu tinha uma palestra. Me incentivando, né, para esse trabalho, assim. Já tinha me falado uma coisa na semana anterior. E vou dizer, claro que eu não sou tão místico. As coisas todas são de ressignificações. Obrigado. Depois eu recebi a notícia que a minha irmã tinha falecido.
Eu acho que ela sabe que eu falo muito para a minha família, né, que a minha profissão é uma profissão votiva, que eu aprendi isso na escola de teatro profissional e que me assustava quando o professor disse: vocês têm consciência de que estão escolhendo uma profissão votiva? O que é uma profissão votiva, professor? Uma profissão votiva é como um médico, que se ele está fazendo uma cirurgia e a mãe dele, ou a esposa dele, ou o filho dele morre, ele não pode deixar o paciente aberto. Ele tem que ter controle emocional, terminar a cirurgia, salvar a vida do paciente, para depois ir viver o luto dele. E ele dizia, e eu falei, mas atores também são assim? São. E aí ele ia dando histórias de atores que o pai tinha morrido numa quinta-feira, o ator em cartaz de quinta a domingo, e que aí aquele ator só pôde chorar a morte do pai no intervalo da peça, mas, na verdade, viveu o luto a partir da segunda-feira. Porque você não pode deixar o público nem os outros colegas desassistidos. Você não tem como substituir. Não é um trabalho que você manda um outro no seu lugar. Não é? E aquilo sempre me assustava, né? Porque esse momento, sobretudo desses momentos extremos, de uma despedida como é a morte. Mas, enfim, eu já estava preparado, fui para Dourados, 3 horas antes da minha palestra, eu já deixei o celular no modo avião, porque eu sei que eu não tenho controle emocional, então eu prefiro só ter a notícia quando acabar. Mas eu penso que a minha irmã me esperou até nisso, entende? Assim, esperou. Não, vai, faça o seu trabalho. É claro que eu entendo, organicamente, que o oxigênio já foi caindo desde muitas horas antes, mas eu prefiro ressignificar a coisa assim, né? Porque é isso, é disso que trata. Eu lido com a minha história, com a maneira como eu crio a narrativa da minha história do jeito que eu quiser, porque é assim que a gente faz a vida poder ficar um pouco mais bonita e suportável, né? Me avisaram que eu tenho ainda 10 minutos, mas já deve ter uns 2 minutos que essa placa apareceu, então ainda tenho 8. Ainda dá tempo de dá tempo de 2 coisas. Isso aqui, eu vou repetir essa palestra no sábado, no domingo de manhã, domingo 10 da manhã. Vai ser uma repetição, mas pode ser que outros autores, nas horas que pode escolher, pode ser que outros autores sejam escolhidos. No entanto, hoje a gente só teve votação na sessão dos estrangeiros, porque eu fiz uma introdução que durou quase que 1 hora, né, e com esses desvios. Mas eu acho que ainda dá. Então, esses objetos eles estão relacionados a contos, que aí são textos mais longos, que não dariam tempo agora, mas aí eu volto com esses objetos no domingo, para quem puder voltar no domingo. Não vou contar, é uma dinâmica em que eu não revelo quem são os autores, nem quais são os textos, nem quais são as sinopses. Para que, como isso foi criado para adolescente, é um jeito de dizer para eles, vamos na imaginação também um pouco, ver que objetos desses te despertam mais curiosidade, né, e aí depois eu conto como que o texto me chegou, de quem que é, faço a leitura do texto que está relacionado aos objetos. Mas não vai dar tempo disso hoje. Então, para terminar, além de agradecer, né, ao FLI Araxá e a presença de vocês, a escuta de vocês, tanta gente aqui que eu admiro tanto, que veio aqui hoje, eu gostaria de terminar com Eduardo Galeano, que já foi eleito, escolhido hoje. O Galeano tem um outro livro, que é O Caçador de Histórias, em que... vou fazer isso porque, para mim, é sempre muito surpreendente ter escritores, né? É sempre uma responsabilidade, um frio na barriga. Então, vou terminar hoje dedicando esse texto do Galeano a vocês, escritores e escritoras do meu coração, que vieram me escutar nessa manhã. E se chama Por que Escrevo? Tem algum escritor a bordo? Atenção, senhores passageiros. Algum poeta e algum escritor a bordo. E esse texto também se passa na Bolívia, também na época da ditadura, e se chama Por que Escrevo? Por que Escrevo? O Galeano tem vários textos com o mesmo título e que ele muda na numeração, né? Esse é o Por que Escrevo 1. E ele diz assim: eu quero contar a vocês todos
uma história que para mim foi muito importante. O meu primeiro desafio no ofício de escrever. A primeira vez que eu me senti desafiado por essa tarefa. Aconteceu no povoado boliviano de Lhalhagua. Eu passei um tempinho lá, na zona mineira. No ano anterior, e lá mesmo, tinha acontecido a matança de San Juan, quando o ditador Barrientos metralhou os mineiros que estavam celebrando a noite de São João, bebendo, dançando. E o ditador, lá dos morros que rodeiam o povoado, mandou fuzilar todos eles. Foi uma matança atroz. E eu cheguei mais ou menos um ano depois, em 68. E fiquei por lá um tempinho, graças às minhas habilidades de desenhista. Porque, entre outras coisas, eu sempre quis desenhar. Mas nunca ficava bom o suficiente para que sentisse o espaço aberto entre o mundo e eu. O espaço entre o que eu conseguia e o que eu queria era demasiado abismal, mas me dava mais ou menos bem com algumas outras coisas, como, por exemplo, desenhar retratos. E lá, em Lhalhagua, retratei todas as crianças dos mineiros. E fiz os cartazes de carnaval, dos atos públicos, de tudo. Era de boa caligrafia, então me adotaram. E, na verdade, passei muito bem naquele mundo gelado e miserável, com uma pobreza multiplicada pelo frio. E chegou a noite da despedida. Os mineiros eram meus amigos e armaram uma despedida, com muita bebida. Bebemos muita chicha e singane, uma espécie de grapa boliviana, muito boa, mas um pouco terrível. De grapa boliviana, mas um pouco terrível. E lá estávamos nós, celebrando, cantando, contando piadas, cada uma pior que a outra. E eu sabia que às 5 ou 6 da manhã, não lembro direito, soaria a sirene, que chamaria todos eles para o trabalho na mina, e então tudo acabaria, seria a hora de dizer adeus. Quando o momento estava chegando, eles me rodearam, como se me acusassem de alguma coisa. Mas não era para me acusar de nada. Era para me pedir que dissesse a eles como era o mar. Disseram: agora conta para a gente como é o mar. E eu fiquei meio atônito, porque não me vinha nenhuma ideia. Os mineiros eram homens condenados à morte antecipada nas tripas da terra, por causa do pó de sílica. Nas covas e grutas, a média de vida naquele tempo era de 30, 35 anos. E não passava disso. Eu sabia que eles jamais veriam o mar. Que iam morrer muito antes de qualquer possibilidade de ver o mar, porque, além do mais, estavam condenados pela miséria a não sair daquele humildíssimo povoado de Lhalhagua. Então, eu tinha a responsabilidade de trazer o mar para eles. De encontrar palavras que fossem capazes de molhar todos eles. E esse foi meu primeiro desafio de escritor. A partir da certeza de que escrever serve para alguma coisa. Eduardo Galeano.
Obrigado pela presença, pela escuta de vocês. Bom festival, boa programação ao longo desses dias. Obrigado.